Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer esse cesto de fio de malha. Olha que cesto lindo, eu espero muito que vocês gostem e curtam esse vídeo. Então vamos ao passo a passo? Gente, esses são os materiais que eu vou utilizar. Eu vou usar esse fio aqui, poá, lindíssimo. Esse verde aqui pra fazer a base do cesto. Esse aqui eu vou usar só pra acabamento, pra dar um charme. Vou usar também uma colinha para fazer os acabamentinhos, né? As pontinhas. Vou usar essa Tec Bond. Vou usar a fita métrica, a tesoura e vou usar 2 tamanhos de agulha. Eu vou usar a 5 milímetros e vou usar a 3,5 também para quando precisar fazer acabamento, esconder o fio, para esse tipo de coisa. Eu vou usar 5 milímetros. Esse fio que eu vou utilizar é o fio 3,5. Ele tem 3,5 de espessura. Ele é um fio bem macio, bem gostoso de trabalhar. E eu gosto de utilizar a número 5 com ele, porque eu acho que ela dá mais estrutura pro cesto. Então é por isso que eu vou utilizar a número 5. Mas você pode estar utilizando tamanhos de agulha que for da tua preferência. Então vamos começar aqui com um anel mágico para fazer a base do nosso cestinho. Para fazer um anel mágico, eu vou pegar aqui o fio que vem do novelo. Vou passar aqui em 3 dedos, formando um X atrás e deixando paralelo na frente. Aí eu vou vir com a minha agulha, passar por baixo e puxar o segundo fio, que é o que vem do novelo, fazendo um Lzinho aqui na minha agulha. E puxando o fio que vem do novelo no meio do elo que a gente formou. E esse aqui é o nosso anel mágico, onde tudo começa. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro desse anel mágico 7 pontos baixos. Então vamos lá. Eu insiro a agulha no meio do anel mágico e puxo o fio que vem no novelo, dou a altura do ponto e puxo, formando assim o primeiro ponto baixo. E aí eu vou fazer 7 pontos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente fez 7 pontos baixos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente vai formar aqui com aquele primeiro que a gente tinha feito. A gente vai fazer 8 pontos baixos nessa primeira carreira. Vocês já vão entender como é que funciona. Então aqui eu seguro os pontos no anel mágico e com essa pontinha aqui do início do fio, a gente puxa para fechar esse anel mágico. Então aqui eu vou moldando com os dedos para fechar. Dou mais uma puxadinha. E agora eu vou fechar, fazer um fechamento invisível. Aqui a gente tem duas alcinhas que se formaram do primeiro ponto baixo que a gente fez. Então eu vou vir com a agulha de trás para frente, colocar por baixo dessas duas alcinhas. E vou pegar esse elinho que ficou aqui e jogar lá pra trás essa alcinha. Então eu jogo ela lá pra trás, aí eu ajusto, puxo aqui o fio que vem do novelo pra ajustar o tamanho. Assim a gente ajusta pra que essa alcinha aqui fique parecida com as outras. Uniforme. Certo? Aqui a gente já tem o início da nossa base. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira. A primeira carreira já está pronta, agora a gente vai partir para a segunda carreira. E essa segunda carreira vão ser feitos aumentos. Então, a gente vai fazer 8 aumentos nessa segunda carreira. Como é que a gente vai fazer? A gente passou aqui a alcinha lá pra trás, certo?
a gente passou por baixo dessas duas alcinhas aqui. Então, a gente vai passar a agulha por baixo dessa alcinha, certo? Por baixo dessa alcinha. E a gente vai passar também a agulha, deixa eu aproximar para vocês verem bem. A gente vai passar no meio de duas perninhas, que é daquele primeiro pontinho que a gente fez no anel mágico, ó. No meio das duas perninhas. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Tá vendo? Tem duas perninhas ali. É no meio delas que você vai passar a agulha. Então, passei pra lá a agulha. Dá uma ajustadinha. Pega o fio que vem do anel mágico e joga por cima. Agora, você vai pegar o fio que vem do novelo e vai puxar pra frente. Toma cuidado pra você não puxar esse aqui. Agora, você puxou pra frente, deu a altura que você quer pra fazer o ponto baixo. E você vai passar a agulha por dentro da alcinha que tá lá atrás. Então, você vai ficar aqui com as duas alcinhas da mesma altura, né? Iguais. E você vai puxar o fio que vem do novelo, fechando aqui o primeiro ponto baixo, centrado. Por que centrado? Porque ele vai sair do meio do ponto da carreira anterior. Então, por isso que ele é chamado de ponto centrado, ponto baixo centrado, porque sai do centro do ponto baixo da carreira anterior. Então, agora essa carreira de número 2, a gente vai fazer aumentos em toda a volta. Esse ponto baixo, que é o primeiro que a gente fez, a gente faria mais um no mesmo lugar, e a gente vai fazer, mas eu vou fazer ele por último. Quando eu finalizar a carreira, eu coloco mais um ponto baixo centrado junto com esse, para finalizar os aumentos. Mas agora eu vou dar sequência no próximo. Então, eu vou vir aqui no meio do ponto baixo, o próximo ponto baixo, para fazer um aumento em ponto baixo centrado. Sempre saindo com a agulha no meio das duas perninhas do ponto. Vou puxar o fio que vem do novelo, vou dar a altura do ponto e vou fechar um ponto baixo centrado. E vou colocar mais um no mesmo lugar que a gente acabou de fazer, para fazer o nosso aumento. Então, aqui a gente já tem um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo aumentos, ó. Aqui está o próximo ponto. Então, vou sair aqui atrás no meio do ponto e vou fazer mais um aumento. E vou seguir fazendo aumentos em todos os nossos pontinhos de base. Todos os nossos pontos que a gente fez na carreira anterior. Agora, a gente vai fazer 2 pontos para cada, que vai finalizar com 8 aumentos. Então, vou fazer aqui os meus 8 aumentos. Então, aqui, ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. E o primeiro pontinho que a gente fez nesta carreira tá sozinho. Por isso, eu vou inserir a agulha aqui no mesmo lugar que ele saiu. E vou fazer mais um ponto baixo centrado, formando aqui o meu 8º aumento. Nessa carreira, a gente fica com 8 aumentos. Agora, eu já posso puxar esse fio aqui do anel mágico para deixar bem fechadinho o nosso anel mágico. Olha como já fechou aqui, já ficou mais bonito.
sempre vai moldando a sua peça, porque a gente está trabalhando com fio de malha, que é maleável, e aí a gente consegue moldar a peça, deixar ela mais redonda, mais bonita, sempre colocando os pontinhos no lugar certo. Agora vamos fazer o fechamento invisível novamente desta carreira. Então, o fechamento vai ser sempre o mesmo. Com a agulha você coloca de trás para frente, debaixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixo da carreira, certo? Debaixo das duas alcinhas. E vou colocar essa alcinha lá para trás. Joguei a alcinha lá para trás, ajusto. E agora a gente vai começar a nossa terceira carreira. Vou inserir com a agulha aqui no primeiro ponto baixo da carreira anterior, no centro do ponto baixo, porque a gente está trabalhando com um ponto baixo centrado, que a gente sai no meio do ponto. Vou puxar o fiozinho do anel mágico por cima do fio que vem do novelo e por cima da peça. Vou puxar o fio que está vindo do novelo para frente, vou dar altura e vou passar por dentro da alcinha que tá lá atrás. Dou a altura do ponto, como eu quero fazer o ponto, e puxo, fechando aqui o primeiro ponto da terceira carreira. Agora nessa terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo sozinho e um aumento. Então, eu venho aqui no próximo e faço um aumento, que são 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Então, essa carreira vai ser todinha assim, ó, um ponto baixo sozinho e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Vou fazer isso até o final da carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a nossa terceira carreira, vim fazendo um ponto baixo sozinho, um aumento, um ponto baixo centrado sozinho, um aumento. E finalizamos a sequência dos nossos pontinhos. Agora a gente vai fazer o fechamento da terceira carreira com a agulha de trás para frente por baixo das duas alcinhas do nosso primeiro ponto baixo da carreira. A gente vai jogar essa laçadinha lá para trás. Vamos ajustar, insere a agulha no meio do primeiro ponto baixo centrado da carreira anterior. Vou jogar o fio que vem lá do anel mágico por cima, pego o fio que vem do novelo e puxo para frente. Dou a altura do ponto. Opa! Acontece. Pronto, já resgatei a agulha. Dou a altura do ponto, passo por dentro daquela laçadinha que a gente jogou para trás. E puxo o fio que vem do novelo, fechando assim o primeiro ponto da nossa quarta carreira. Agora a gente vai trabalhar na quarta carreira 2 pontos sozinhos e um aumento. Esse aumento da nossa quarta carreira, a gente vai fazer no ponto que tá sozinho da carreira anterior. A gente fez nessa carreira anterior, de número 3, um aumento e um ponto sozinho.
a gente vai colocar o aumento dessa quarta carreira nesse ponto que tá sozinho. A gente não vai fazer aumento sobre aumento, nunca. Em bases feitas em fio de malha, a gente não coloca aumento sobre aumento, porque para nossa base ficar redondinha, para nossa base ficar um redondo perfeito, a gente não coloca aumento sobre aumento. Por isso que nessa quarta carreira a gente vai colocar o aumento em cima desse ponto que tá sozinho na carreira anterior. Como eu já havia falado aqui na segunda carreira, eu não vou fazer o aumento agora aqui no primeiro, porque eu vou deixar para fazer no final. Por isso que agora eu vou continuar aqui a nossa quarta carreira fazendo um ponto baixo centrado sozinho, 2 pontos baixos centrados sozinhos, e aqui onde tem um ponto solitário da carreira anterior, a gente faz um aumento. Novamente, um ponto centrado sozinho, 2 pontos centrados sozinhos e um aumento em cima do ponto solitário da carreira anterior. Então, essa carreira de número 4 vai ser todinha assim, 2 pontos sozinhos e um aumento. Sempre lembrando que não fazemos aumento sobre aumento na base de fio de malha. Então, vou seguir aqui até o final e já volto com vocês para fazer o fechamento dessa carreira. Então, cheguei aqui no final, vim trabalhando a sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento, e cheguei aqui no primeiro pontinho, onde também vai ser um aumento. Então, insiro a agulha no mesmo lugar e faço aqui um aumento. Então, aqui a gente fica com a sequência certinha, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 pontos sozinhos. E assim a nossa base fica bem redondinha. Olha que linda essa base. E essa cor aqui é muito incrível. Eu acho que a câmera nem demonstra o quanto que ela é linda. Vamos agora fazer o fechamento dessa carreira e vamos fazer um acabamento em ponto baixíssimos para subir esse cestinho. Vamos colocar a agulha de trás para frente por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixo. Vamos jogar essa... Não, desculpa, errei. Errei, vamos fazer esse acabamento com esse fio aqui, ó, do anel mágico, que vai ficar um acabamento melhor, um acabamento perfeito, que você não vai conseguir dizer onde começou e onde terminou. Então, vamos desmanchar aqui esse último pontinho, vamos inserir aqui e vamos finalizar esse ponto com o fio do anel mágico. Vamos fazer o acabamento com ele. Então, vou fechar aqui o ponto normal e vou tirar esse fio aqui todinho, ó. E o fio que a gente tá trabalhando, que tá vindo do novelo, continua aqui, que a gente ainda vai trabalhar com ele. Então, vou fazer o fechamento com esse fio que vem lá do anel mágico. Então, vou inserir aqui de trás pra frente, por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixo, e vou levar esse fio lá pra trás. Pode passar direto. Passei direto, ajusto. Esse fechamento que a gente vai fazer um ponto fake, como se fosse essas outras duas alcinhas aqui. Então, aqui a gente vai fazer igual os outros, só que fake. Então, aqui a gente tem que fazer com que ela fique igual aos outros. Então, vou ter que puxar ela aqui no meio dessas duas alcinhas. Só que eu vou passar por baixo dessa alcinha que tem atrás também, ó. Tá vendo que tem uma travinha? Tem uma travinha atrás do ponto. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó.
Então, vou passar por baixo dessas duas alcinhas, de trás pra frente, e vou puxar esse fio lá pra trás. Olha só como fica um ponto invisível. Você dá uma igualada pra ficar o tamanho próximo aos outros e fica invisível, realmente não dá pra dizer onde iniciou e onde começou essa base. Olha que linda essa base, gente, bem redondinha, bonitinha, lindíssima, né? Agora a gente vai fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Esse fio que vem ali do anel mágico a gente ainda vai usar também para fazer outro acabamento. E agora a gente vai usar esse fio aqui que vem do novelo. Então eu vou segurar aqui o fio que a gente fez o acabamento lá do anel mágico. Vou pegar esse fio aqui que vem do novelo e vou passar aqui por dentro de duas alcinhas dessas em cima do ponto baixo, ó. Duas alcinhas. Vou puxar pra cima e vou fazer pontos baixíssimos. Insere a agulha no próximo ponto, que é as duas alcinhas, pegando apenas duas alcinhas de cima. Puxo e passo direto. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Dou altura, insiro nas próximas alcinhas, puxo e passo direto. Insiro, puxo e passo direto. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Olha só, eu acho importante lembrar que a gente tem que cuidar para essas alcinhas ficarem todas do mesmo tamanho, para ficar um acabamento bonito, né? Não ficarem uma mais larga, uma menor. Claro que idênticas não vão ficar, é um trabalho manual, mas a gente pode procurar fazer sempre da melhor forma. Olha só. Tá vendo que tem uma harmonia entre o tamanho delas? Ficam mais bonito, né? Olhando assim. Então, vou continuar aqui fazendo ponto baixíssimo para cada um dos pontinhos que foi feito na última carreira. Vou fazer aqui até o final e já venho mostrar para vocês como que a gente vai finalizar ela. Gente, ó, vim trabalhando, fazendo ponto baixíssimo em cada um dos pontinhos. Cheguei aqui no último. E agora eu vou inserir aqui como se fosse fazer o último. Só que ao invés de puxar o fio que tá vindo no novelo, eu vou puxar o fio aqui do anel mágico. Pra fazer mais um fechamento fake, invisível. Olha só, vou puxar ele aqui pra frente todinho. Então agora, para fazer esse ponto baixíssimo fake, a gente vai fazer como se fosse, né, as duas alcinhas aqui, a continuação. Então, vou inserir a agulha aqui de cima para baixo, por baixo dessas duas alcinhas, do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Vou puxar esse fio lá para trás. E agora, eu vou vir com a agulha de trás para frente da base. E eu vou entrar aqui, ó, entre um ponto e outro, por baixo dessas duas alcinhas e por baixo de uma das alcinhas, saindo no meio do ponto baixíssimo, do último ponto baixíssimo que a gente fez. E vou puxar o fio lá pra trás. Olha só, a gente fica com a base todinha perfeita, sem saber onde inicia e finaliza. A nossa base tá pronta. Fica linda, né, gente? Agora, esse fio aqui que a gente usou para fazer os acabamentos, a gente já pode escondê-lo. Eu costumo passar aqui por dentro de alguns pontos. Então, aqui pra finalizar essa pontinha aqui que sobrou, você pode colocar um pininho de Tec Bond ou da cola que você utilizar e cortar rente
o fio para finalizar essa base. A nossa base está pronta, agora a gente vai começar a subir o nosso cesto. Então agora que a gente já tem a nossa base, vamos começar a subir, né, o nosso cesto. Eu vou utilizar aqui esse fio que eu tenho aqui, ele é um fio residual mesmo, mas eu vou utilizá-lo para conduzir no meio da parede do cesto, para dar mais estrutura para esse cesto. Não é algo obrigatório, mas se você quiser utilizar, eu gosto, já acostumei e não consigo mais ficar sem o fio conduzido. Então fica uma dica também, caso você queira testar, se você nunca testou. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o fio que tá vindo do novelo, então eu vou fazer um ponto baixo fake aqui para iniciar essa carreira, certo? Quais são a base aqui, quais são as alcinhas que eu vou utilizar? Eu vou estar utilizando a alcinha de cima, aqui ó, da beiradinha, né? Ó, aqui tem uma, duas alcinhas, e aqui tem os pontos baixíssimos, e aqui tem os pontos baixíssimos que a gente fez. Então a gente vai subir aqui do lado do avesso, né? Com o lado do avesso para cima. Então vou utilizar aqui essa alcinha e mais uma alcinha de dentro, que é essa travinha do ponto, ó. Então vou utilizar duas alcinhas para fazer o ponto baixo, para subir a parede do cesto. Ó, vão ser essas duas. Então o que eu vou fazer? Eu sou destra, certo? Então eu vou pegar aqui a agulha, vou virar do lado oposto, né? E vou pegar o fio e vou dar um giro, um 360, para fazer uma alcinha aqui na agulha, ó. Aí eu vou inserir dentro, né, pegando uma alcinha de cima e a alcinha de trás, como eu havia explicado. Ó, peguei a alcinha e a de trás, que é a travinha do ponto, e vou puxar o fio que vem do novelo. Dei a altura do ponto. Agora eu vou colocar aqui o fio que vai ser conduzido antes de fechar esse ponto baixo. Fechei o ponto baixo, ó. Temos aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira, da primeira carreira que a gente vai subir no cesto. Então aqui eu vou entrar, pegar uma alcinha, duas alcinhas, ó. Peguei duas alcinhas, tá vendo? E vou fazer mais um ponto baixo, ó. Dou a altura e fecho. De novo, duas alcinhas, puxo o fio que vem do novelo, dou a altura e fecho. E assim eu vou seguir fazendo nessa carreira ponto baixo para cada uma dessas, para cada ponto baixo, né, da última carreira da base. Assim eu vou seguir fazendo. O que é bom prestar atenção? E parando, por exemplo, aqui eu fiz 6 pontos, dou uma paradinha, dou uma moldada, né, nos pontos, no sentido que eu quero que cresça, né, a parede desse cesto. E dou uma leve puxadinha nesse fio que está sendo conduzido. Muito leve, não é nada muito forçado, só para ele ficar certinho ali dentro da parede. Então, vou continuar aqui, fazendo tudo isso. Faço aqui uma quantidade de pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, paro, moldo aqui a parede no sentido que eu quero que o cesto suba, dou uma ajustadinha no fio que está sendo conduzido. E assim eu vou trabalhar por toda essa carreira e eu já volto para mostrar para vocês o fechamento da carreira.
Então aqui tô chegando no final, né? Faltam 2 pontinhos apenas. E eu vim fazendo como eu havia falado, parando para moldar a peça e dando uma puxadinha no fio que está sendo conduzido. Fiz aqui o último ponto baixo. Agora eu vou fazer o fechamento desta carreira. Então aqui eu vou fazer o fechamento da carreira agora, na carreira de número 1. Vamos colocar a agulha de dentro do cesto para fora, por baixo dessas 2 alcinhas que o primeiro ponto forma. Ó, é entre o primeiro ponto baixo e o segundo ponto baixo. Então, eu vou colocar aqui por baixo das 2 alcinhas que se formam do primeiro e do segundo ponto baixo da carreira. Vou pegar a alcinha que tá vindo aqui do novelo e vou levar lá pra trás. Vou ajustar essa alcinha para ela não ficar muito frouxa. Ajustando, colocando os pontinhos no lugar. E agora, a gente vai continuar trabalhando com o ponto baixo centrado. Então, eu vou entrar aqui no centro do primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, entrei aqui no centro, por baixo do fio que está sendo conduzido, ó. Se você estiver conduzindo o fio, lembre sempre de colocar a agulha por baixo dele, para ele ficar bem escondido e não aparecer, principalmente quando é de outra cor. Isso é muito importante. Então, coloquei aqui por baixo, aqui dentro, saiu dentro das 2 perninhas do ponto baixo, ó. E agora, a gente vai passar esse fio que está sendo conduzido por cima. Vamos puxar esse fio que vem do novelo. Vamos dar a altura, passar a argolinha por dentro. Ficamos assim com as 2 alcinhas na agulha, damos a altura do ponto baixo e fechamos o ponto baixo, primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Ó, ficou assim. Agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos por toda a carreira, sempre colocando a agulha por baixo do fio que está sendo conduzido, dá a altura do ponto baixo e fecha. Coloca a agulha por baixo do fio que está sendo conduzido, dá a altura do ponto baixo e fecha. A mesma coisa que a gente fez na primeira, a gente vai fazer uma quantidade de pontos, parar, moldar a peça e dar uma puxadinha no fio que está sendo conduzido. E assim a gente vai seguir fazendo essa carreira, olha que lindo que vai ficar. Então, vou seguir aqui fazendo a segunda carreira de pontos baixos. E volto para mostrar mais uma vez para vocês o fechamento da carreira. Então, aqui cheguei no último ponto dessa segunda carreira. Vou fazer o fechamento mais uma vez para fixar, né, esse fechamento na cabeça de vocês. E aí, vou mostrar mais uma vez aqui como que é. Com a agulha de dentro do cesto para fora, por baixo das 2 alcinhas que se formaram entre o primeiro e o segundo ponto baixo dessa carreira, a gente insere a agulha e puxa o fio que vem do novelo para trás. Ajusta os pontos, regula o tamanho da alcinha.
E agora a gente vai começar a terceira carreira. A gente vai inserir a agulha dentro do primeiro ponto da carreira anterior. Vamos inserir o fio aqui por baixo do fio que está sendo conduzido, saindo atrás no meio das duas perninhas. Passamos o fio que está sendo conduzido por cima e puxamos o fio que vem do novelo. Passamos aqui pela alcinha, damos a altura do ponto e fechamos o primeiro ponto da terceira carreira desse cesto. E agora eu vou seguir fazendo algumas carreiras, fazendo sempre a mesma coisa. E para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer aqui e logo eu volto pra gente trocar pro fio poá. Eu quero finalizar com esse fio aqui, que ele tem um poazinho bem delicado, ó. Ele tem um poá bem delicado e eu quero fazer o acabamento em cima no cesto com ele. Então, eu vou fazer aqui mais algumas carreiras e eu já volto pra fazer com vocês. Então, gente, finalizei aqui as carreiras que eu queria fazer. Então, agora eu vou trocar pro fio com o poá, tá? Então, aqui, o que eu fiz? Eu finalizei a carreira normalmente, joguei pra trás essa alcinha, igual a gente fez lá no início. E agora, eu vou inserir aqui a agulha no primeiro ponto, por baixo do fio conduzido. E esse aqui eu já posso cortar se eu quiser, vou deixar aqui. Esse aqui também eu já vou logo cortar e finalizar ele. Mas aí, ao invés de puxar o fio que tava vindo do novelo, eu vou puxar o fio com o poá, que é o fio que eu quero fazer agora essa próxima carreira. Coloco as duas alcinhas aqui na agulha e vou fechar esse ponto baixo e vou fechar esse ponto baixo puxando o fio que vem do novelo. Esses aqui eu vou deixar aqui pra mim finalizar daqui a pouco. E agora essa carreira eu vou fazer sem fio conduzido. Eu só vou passar esse aqui por esse só pra fixar ele aqui, não ficar solto, pra depois a gente arrematar ele. E vou seguir fazendo essa nossa última carreira de ponto baixo centrado, normalmente ponto baixo sobre ponto baixo, com esse fio de poá, que eu tô apaixonada nele, ele é muito lindo. Então, vou seguir fazendo aqui, pontinho por pontinho, antes de fazer o acabamento da peça. Agora que eu cheguei aqui no final, eu vou cortar esses dois aqui. Esse aqui eu vou cortar um pouquinho mais longo pra mim arrematar ele. E esse aqui só vou deixar uma pontinha pra mim colar ele no final. Aqui, eu vou fazer agora uma última carreira em ponto baixíssimo pra fazer o acabamento dessa última carreira, né? Então, vamos colocar aqui a agulha de trás pra frente, nas duas últimas alcinhas entre o primeiro e o segundo ponto da carreira. Vamos jogar essa alcinha lá pra trás. E agora vamos inserir não mais no centro do ponto, a gente vai inserir aqui, ó, entre um ponto e outro, por baixo da alcinha que a gente jogou lá pra trás. Então, agora eu vou colocar aqui dentro dessa alcinha e vou puxar fazendo vou começar a fazer pontos baixíssimos aqui nessa carreira.
Então aqui, para fazer o ponto baixíssimo, eu simplesmente entro entre um ponto e outro, por baixo das duas alcinhas que são formadas no ponto baixo. Então, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, e esse acabamento vai ficando assim, ponto baixíssimo. Lembrando sempre de deixar o tamanho o mais próximo possível um do outro. E assim vai ficar o nosso cestinho. Eu vou finalizar aqui os pontos baixíssimos e já volto com vocês. Então, tô chegando aqui no final, vim fazendo os pontos baixíssimos, né, em toda a volta, fazendo esse acabamento que fica lindíssimo, olha que lindo o nosso cestinho. Então, tô chegando aqui no final, faltam 2 pontos baixíssimos, então esse aqui é o penúltimo, e para fazer o último, a gente já pode cortar o fio. Vamos cortar aqui um pedaço do fio, vamos puxar ele pra frente. E aí, aqui, pra fazer esse ponto baixíssimo fake que falta aqui, a gente vai inserir a agulha aqui de cima para baixo, por baixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Vai jogar esse fio aqui lá pra cima. E agora, a gente vai trazer ele aqui pro meio do penúltimo ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui atrás, por baixo dessas duas alcinhas e no meio do penúltimo ponto baixíssimo, ó. E agora eu vou jogar esse fio lá pra trás. Dá uma ajustada pra deixar o trabalho todo certinho, iguala ali o tamanho do ponto, para ficar parecido com os outros. E tá quase pronto o nosso cestinho, só falta fazer os acabamentos aqui dentro. E eu vou fazer aqui. É isso, gente, o nosso cestinho ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de fazê-lo aqui comigo. Se você gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixe aqui nos comentários o que você quer ver por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!